E aí, pessoal, bora falar hoje de um período que foi uma verdadeira revolução silenciosa na literatura do Brasil, o pré-modernismo. Pensa num momento de transição, sabe? Cheio de coisa nova acontecendo, de tensões, que preparou o terreno para uma das maiores viradas artísticas da nossa história. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta no ar. Como é que a literatura consegue mostrar um país que está em plena transformação? O pré-modernismo ajuda a gente a responder isso, porque ele retratou um Brasil que estava ali, sabe, deixando o século XIX para trás e mergulhando de cabeça nos desafios do século XX. Então, vamos lá entender o papel desse período. A gente pode pensar no pré-modernismo como uma baita ponte, que fez a ligação entre o passado e o futuro da nossa literatura. Olha só, o ponto mais importante é este aqui. O pré-modernismo que rolou lá no comecinho do século XX não era um movimento literário. Não tinha tipo regras, um manifesto, nada disso. Foi na verdade um tempo de transição. Os escritores não eram um grupo fechado, sabe? Cada um na sua, eles começaram a quebrar as regras antigas e a testar jeitos novos de enxergar o Brasil. Então, qual que era o cenário da época? Pensa assim, de um lado a gente ainda tinha a herança de movimentos como o realismo, aquela coisa de retratar a realidade nua e crua, e o simbolismo, bem mais ligado às emoções, né? Mas, do outro lado, estava surgindo uma galera nova que queria mais. Queria falar dos problemas sociais, da política do Brasil e o principal, eles começaram a procurar uma língua brasileira de verdade, mais parecida com o jeito que o povo falava. Foi aí que eles montaram o palco para a grande festa que foi o modernismo em 1922. Agora, a gente vai conhecer um dos caras mais originais e chocantes desse período. Um poeta que, olha, até hoje deixa a gente de cabelo em pé e fascinado. Estou falando de Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos seguiu um caminho totalmente diferente de todo mundo. Enquanto a poesia da época era toda sobre amor, natureza, sabe, aquela coisa mais bonita, ele resolveu mergulhar em temas como morte, decomposição, ciência. A visão dele era bem pessimista, bem materialista. Imagina o choque que isso não foi para os leitores da época. E isso fica claríssimo nos poemas dele. Se liga só nesse trecho aqui do poema O Deus Verme. É uma imagem, nossa, muito forte, visceral, quase dá um embrulho no estômago, né? Descreve a ação de um verme. Ele não tinha o menor medo de chocar, de usar palavras pesadas para mostrar a ideia dele de que, no fim, tudo é matéria se decompondo. E essa imagem aqui, olha, ela resume perfeitamente o trabalho dele. A gente vê a caveira, que é o símbolo da morte, claro, mas misturada com a beleza das flores. É exatamente isso, a representação visual do estilo dele. O encontro do que é macabro com o que é poético, da ciência com a beleza. Então, para resumir o estilo único dele, o que o Augusto dos Anjos fez foi uma fusão. Ele pegou a musicalidade do simbolismo e misturou com uma visão totalmente científica. A linguagem dele, cheia de termos da biologia, da química, falando de podridão, de pessimismo. E o mais doido de tudo, a ironia, é que ele escrevia sobre essas coisas super modernas e chocantes usando a forma de poema mais tradicional que existe, o soneto. Uma combinação, uau, explosiva. Ok, a gente sai agora da poesia que choca para entrar na prosa que corta, que critica. Vamos falar agora de Lima Barreto, um escritor que usou as histórias dele como uma arma para criticar e muito a sociedade brasileira da época. A grande sacada do Lima Barreto foi mirar a caneta dele para onde a literatura chique da época não queria nem olhar, os subúrbios do Rio de Janeiro. Ele deu voz para gente comum, sabe? Funcionário público, sonhador anônimo. Ele mostrou um Brasil de verdade, aquele que não saía nos cartões postais da elite. O Lima Barreto foi um verdadeiro pioneiro. O foco dele era nas pessoas mais humildes. Ele criticava sem dó o preconceito racial, o preconceito social, a burocracia, aquele nacionalismo exagerado. E para fazer tudo isso, ele usava uma linguagem mais direta, mais coloquial, o português do dia a dia. E tem um detalhe bem legal, ele publicava os livros dele, como o famoso Triste Fim de Policarpo Quaresma, em capítulos nos jornais. Isso fazia com que as críticas dele chegassem para muito mais gente. Então, percebe? A gente tem dois caminhos bem diferentes, mas que tinham uma missão parecida. De um lado, Augusto dos Anjos, poesia, pessimismo, uma linguagem científica, uma visão mais cósmica, universal. Do outro, Lima Barreto, prosa, crítica social, linguagem do povo, bem focado na realidade do Brasil. Cada um do seu jeito, os dois estavam quebrando as regras do passado e criando uma coisa totalmente nova. E essa é a ideia principal, a que a gente tem que guardar. Autores como eles, e a gente pode citar também Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, foram os caras que construíram a tal ponte.
uma ponte bem sólida por onde o modernismo de 1922 passou com tudo. Eles que mostraram que era possível, sim, fazer uma arte diferente, mais crítica e, o mais importante, com a cara do Brasil. Beleza? Depois dessa viagem por esse período tão fascinante, que tá um pequeno desafio, hein? Para testar se ficou tudo na ponta da língua? Bora lá! Primeira pergunta, valendo. Que autor pré-modernista era conhecido por misturar vocabulário científico e temas bem sombrios nos seus poemas? É ele mesmo, Augusto dos Anjos, o poeta da ciência e da morte. Se você pensou nele, mandou bem. Vamos para a próxima. Qual autor deu voz para a galera dos subúrbios e meteu o dedo na ferida da sociedade em obras como Triste Fim de Policarpo Quaresma? Exatamente, Lima Barreto, a grande voz crítica do pré-modernismo. Essa aqui é para não esquecer mais, hein? O pré-modernismo foi um movimento literário unificado com regras rígidas? É sim ou não? Não, com certeza não. Lembrem-se sempre, foi um período de transição, aquela ponte que a gente falou, e não uma escola literária toda organizadinha. Última pergunta do nosso teste. Verdadeiro ou falso? Os autores pré-modernistas buscavam uma linguagem mais próxima da fala do dia a dia do povo brasileiro. Verdadeiríssimo! Essa busca por uma língua brasileira foi um passo gigante para renovar a nossa literatura. Show de bola! E pra gente fechar, quero deixar uma pergunta para vocês responderem aí nos comentários. Qual desses dois autores impactou mais? A poesia científica e sombria do Augusto dos Anjos ou a crítica social afiada do Lima Barreto? Quero saber a opinião de vocês. Deixem também qualquer dúvida que tiver ficado. E claro, se curtiu aprender com a gente hoje, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para não perder nada e claro, deixar aquele like. A gente se vê na próxima.